Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje, no âmbito da investigação que apura o vazamento de dados da Receita Federal envolvendo autoridades. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República. As identidades dos alvos não foram divulgadas. Os mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Em nota divulgada nesta terça-feira, o Supremo informou que investigações iniciais identificaram diversos e múltiplos acessos ilegais ao sistema da Secretaria da Receita Federal para a coleta de dados sigilosos de ministros da Corte, do Procurador-Geral da República e de familiares. Segundo o tribunal, também há indícios de que essas informações tenham sido repassadas a terceiros. Mais tarde, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes divulgou os nomes de 4 servidores da Receita Federal investigados pelo suposto vazamento de dados fiscais de ministros do STF, do PGR e também de parentes. A imprensa apurou que dados de Viviane Barça, esposa de Moraes e do filho de outro ministro, estariam entre os acusados, acessados, aliás, indevidamente. O gabinete do ministro também informou que houve vazamento de dados do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Federal, professor Marcelo Suano. Então, a gente está vendo aí esse novo capítulo da República. As investigações estão embaixo ali da Polícia Federal, mas a Polícia Federal é do Andrei Rodrigues, né? Direção-geral do Andrei Rodrigues. E a gente tem até o Gonet ali no meio do bolo todo. E a Viviane Barça também bastante incomodada aí com essa investigação. O Gonet parece aquele tempero que você coloca quando você percebeu que estragou a comida e coloca alguma coisa para disfarçar o gosto e a comida continua estragada. Quando você coloca batata para tirar o sal, né? Ele sempre, exatamente, ele sempre está quando tem alguma coisa que não funciona e continua sem funcionar. É impressionante. Mas é interessante que eu tive um pouco de inteligência para ler o artigo da Oeste, agora ficou claro para mim, porque eu tinha lido o artigo da Folha. O artigo da Folha não tem pé nem cabeça, e nunca sabe o que eles estão querendo dizer com aquilo lá. Aí ficou claro, ou seja, o Moraes mandou investigar, pegar mandados contra os indivíduos que supostamente vazaram, supostamente, né? Não é supostamente, mas vazaram informações acerca da busca de dados sobre familiares dos ministros e ministros do STF. Espetacular. Por qual razão? Porque eu não vou nem analisar juridicamente, para isso tem 2 juristas aqui que vão fazer muito melhor do que eu. Mas eu vou pegar o sintoma disso. Isso é sintoma de quê? De que dentro da Receita, como dentro da Polícia Federal, como dentro das demais instituições do Estado, as pessoas cansaram de receber ordens ilegais e cansaram de ver o abuso e sabem que esse abuso vai refletir sobre eles e eles serão perseguidos os mais fracos. Vide o talha-ferro. O que o Talhaferro falou para nós com as entrevistas que ele deu, independentemente do Talhaferro, sobre personalidade do Talhaferro, quem ele é, que eu não o conheço, mas o que ele falou para nós? As pessoas começaram a perceber que estavam cometendo coisas de um alto nível de ilegalidade e por essa razão isso explodiu nas mãos deles. Por quê? Porque os grandes pareciam grupos de máfia. Os grandes não são atingidos, quem são atingidos são exatamente aqueles pequenos soldados do grupo criminoso. E ele disse, então, eu resolvi correr. Porque eu vi que aquilo não estava... Aí a pergunta que ficou pro Talhaferro, mas vem cá, quando você começou isso, você sabia que estava... Não, eu fui lá para fazer currículo, eu fui lá para pensar no meu futuro, eu fui lá para ter uma certa estabilidade, porque queira ou não queira, você ganha, você tem certos adicionais por hora extra trabalhada, ou seja, ele foi como todo aquele que vai trabalhar porque acredita na sua função como servidor, mesmo que seja um indivíduo colocado lá por cargo comissionado. Mas aí é que está a lógica. Quando você para observar, significa que a máquina está começando a querer expulsar aqueles tumores, porque está sabendo que no momento em que todos forem tomados, só os tumores vão sobreviver. É isso que está ocorrendo. Quando a gente olha, eu já olho menos a parte jurídica que envolve isso. Eu vou mais no sintoma do que isso pode estar representando. Na Receita, na Polícia Federal, nas delegacias de polícia, até mesmo em determinadas forças. Você já encontra que os indivíduos já estão querendo dizer o seguinte: acabou o princípio da obediência devida, porque isso aqui não é situação de combate. Não é política de combate, nós não estamos em guerra, há leis, e as leis não estão sendo cumpridas por aqueles que nos dão ordens, então nós não vamos cumprir ordens ilegais. Daí estão vindo os vazamentos,
possivelmente, e é bom a gente começar a se preparar que mais coisa virá e não terá revolta, mas ocorrerá uma certa manifestação por parte daqueles servidores que já não aguentam mais. Tá, então, Raquel Galinatti, STF identificando vários acessos, de acordo com eles, múltiplos acessos, na verdade, aos dados dos ministros, também PGR envolvido e também, né, dos parentes ali, principalmente Viviane Barsi. Fica extremamente complicado a gente entender ou conseguir ter uma racionalidade quando instituições de Estado são instrumentalizadas politicamente. O Brasil está rasgando totalmente o princípio da impessoalidade. Existe ali tratamentos diferenciados, a gente não tem mais alguns princípios basilares da administração pública sendo aplicados. Agora, o que é mais espúrio é a instrumentalização daqueles que são parte de uma estrutura estatal, do Estado, para se curvarem a ingerências políticas espúrias e de todas as esferas. E não é exclusividade da Receita Federal, Polícia Federal, de nenhuma instituição de Estado. A gente vê cada vez mais o poder político dominante também dominando as estruturas do Estado. E isso é um caminho, sim, para um Estado completamente deturpado, um Estado totalmente desestruturado e um Estado em que a justiça e a democracia não imperam. Cauti, também quero te ouvir a respeito, preocupação então vindo aí principalmente do Alexandre de Moraes em relação a esse vazamento de dados. Primeiramente, eu estou dando uma olhada aqui nos nomes dos servidores e nas carreiras deles, né? São 4 servidores, tem um auditor fiscal da Receita Federal, temos técnicos do SERPO, que é o Sistema Informático Brasileiro, basicamente de várias entidades públicas brasileiras, e técnicos da segurança, do Seguro Social. Interessante, são todos funcionários que entraram no serviço público nos anos 80, ou seja, já tem 40 anos, mais de 40 anos de serviço público, que já é esquisito, né? Porque depois de 40 anos você não se aposenta, quer dizer, são servidores muito experientes, né? Ou nos anos 90, no máximo, o mais novo, entre aspas, de 95. E são de locais diferentes do Brasil, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Santos, aqui em São Paulo, de São José, do Rio Preto. Ou seja, difícil falar que foi uma quadrilha organizada, estavam no mesmo local, lotados na mesma delegacia, etc. Então, assim, dá a entender, pelas primeiras informações que temos, que ou eles agiram cada um isoladamente, porque eles queriam entender o que estava acontecendo, estavam levando adiante investigações sozinhos ou naquelas delegacias, receberam algum indício e começaram a apurar. Então, assim, ainda está muito nebuloso tudo isso, mas com certeza a distância de onde eles estavam lotados, o tempo de carreira também e as responsabilidades. Um deles é auditor fiscal, um dos concursos mais difíceis do Brasil, diferente de como entrarmos para o Tribunal Federal, que não tem concurso nenhum, né? Essas pessoas são pessoas que estão no serviço público há 30 anos, há 40 anos. Então, não são exatamente os primeiros que passaram por aí e alguma coisa, com certeza, eles têm a dizer sobre por que, eventualmente, eles acessaram aos dados fiscais dos ministros e de seus familiares. Caivano, também quero te ouvir a respeito. Meu Deus, essa daí é uma pauta vespa, né? Se errar, a ferroada vai doer. Mas vamos lá. Como operador do direito, eu não posso defender ilícito. Então, a gente tem uma legislação até bastante firme, né, em relação à proteção de dados, a LGPD. Agora, mais do que isso, mais poderoso que a LGPD, ou seja, que a proteção de dados, a gente tem a presunção de inocência. Então, o Cauti acabou de trazer aqui o perfil técnico desses servidores. E eu desconheço qualquer investigação aberta para apurar vícios e ilicitudes do ministro. Ou ele acredita que ele é intocável? Então, perceba que nós temos várias nuances, vários tons de cinza nessas investigações e nessas brigas aí do Alexandre de Moraes. Nenhuma coisa está certa nem a outra. E te explico por quê. O Alexandre de Moraes está usando agora o aparato estatal, né, ou seja, do poder que ele está investido transitoriamente como ministro, para ir contra esses servidores que teoricamente vazaram essas informações. Então, há uma briga que a gente ainda vai saber o resultado lá na frente. A gente só tem que torcer que o certo continue sendo certo na República e o errado continue sendo errado. Um, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o outro, mesmo que todos estejam praticando, copiando um determinado ministro. Tem problema capilar.